E já estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4, com o programa Luiz Costa, lembrando os meninos de 4 a 17 anos que vão participar do Miss Estado do Rio de Janeiro Infanto Juvenil 2020, que são as últimas semanas de inscrição para o Miss Estado do Rio de Janeiro, de crianças de 4 a 17 anos. As inscrições devem ser feitas no Estúdio de Beleza Jorge Costa, na Romuque número 9, em frente à Receita Federal, e a menina não pode ir sozinha, tem que ser acompanhada do seu responsável, porque são menores de idade e não podem se responsabilizar pela sua inscrição. Tem que ser feita com o seu responsável. Vá correndo ao Estúdio de Beleza Jorge Costa, de terça a sábado, das 9h30 às 18h30, e faça já a sua inscrição. Não deixe para a última hora, porque eu tenho um número máximo de candidatos na categoria mini, pré-teen e teen, eu não posso ultrapassar, porque senão a situação fica muito complicada e eu não sei dizer não para uma criança. Então, eu prefiro que até nem eu se inscreva. Quando eu disser que encerrou, não adianta, porque não tem mais tempo mesmo. Então, vá correndo e faça já a sua inscrição e garanta a sua vaga no maior concurso de beleza do nosso estado. Bom, gente, nós vamos falar sobre tecnologia. E tecnologia que está entrando dentro do mercado financeiro, no caso, né? É a moeda virtual, no caso, é uma criptomoeda, que na verdade está com muita entrada no mercado, e a gente vai descobrir um pouquinho sobre isso, como é que usa, como é que não usa, qual é a segurança, como é que funciona tudo isso. E eu falo com o Ricardo Fonseca, que está ao meu lado. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Luiz? Boa noite. Boa noite, tudo tranquilo? Graças a Deus. Vamos lá, bitcoins. Quem nunca ouviu falar, quer saber o que é. Eu já ouvi falar muitas vezes, inclusive os filmes mostram muito essa moeda Bitcoin, que inclusive é irrastreável, então é uma situação meio maluca, né? Mas isso dentro dos filmes. Na vida real, a coisa é um pouco diferente. Pergunta a você, Ricardo, o que é o Bitcoin? Como é que funciona isso? E como é que a gente transforma o Bitcoin em moeda corrente, uma vez que você não pode pagar tudo com Bitcoins? Então, vamos lá por partes. O que é o Bitcoin? Bom, Luiz, o Bitcoin, ele é uma moeda virtual, como você falou, uma moeda digital, em que ela foi criada no ano de 2009 pelo Nakamoto, né? É um codinome, né? Ninguém até hoje descobriu o nome dele, ele faz essa brincadeira. Mas o que acontece? O Bitcoin, ele é uma moeda que está tentando, vamos dizer assim, segurar o ritmo inflacionário. Por quê? Porque o Bitcoin, ele é uma moeda que assim ele tem uma série limitada, tá? Que está na cifra assim, de 21 milhões de Bitcoins que vão ser produzidos no decorrer dos anos. Depois que chegar essa cifra, ele não vai ser mais distribuído. Quem comprou, comprou. Quem adquiriu, adquiriu. Quem não adquiriu, não adquire ficou mais. sem. Né? O que acontece? O Bitcoin, ele na verdade, ele não é um investimento. Ele é uma moeda de troca. Só que ela é uma moeda que não tem uma agência reguladora, como, por exemplo, um banco central não vai regular um Bitcoin, porque o Bitcoin, ele, na verdade, ele é transferível, como diz na tecnologia, peer-to-peer. O que quer dizer isso? É de pessoa para pessoa, ele é anônimo, entendeu? Então, o que acontece? Você, por exemplo, você pode adquirir uma carteira, comprar um Bitcoin. Um Bitcoin hoje está, pelo menos na última vez que eu vi a cotação, estava em torno de quase 50 mil reais um Bitcoin. Exatamente, um Bitcoin. Entendeu? Então, ele é fracionado. Você pode comprar ele fracionado, certo? Só que ele é dinheiro, só que é um dinheiro digital para circular no meio, né, cibernético, né? Então, o que acontece? Esse tipo de moeda, ele veio para segurar a inflação. Porque o que é a inflação? A inflação é o Banco Central, como é regulador nosso do país, ele vai lá e começa a imprimir notas, moedas, e não tem a quantidade de minerais suficiente no valor daquele dinheiro. Então, ele superlota o mercado com dinheiro sem valor. Entendi. Então, isso é a inflação, entendeu? E o Bitcoin já não incorre esse risco, porque ele é uma moeda limitada, como eu te falei. É limitada. 21 milhões de Bitcoins é muita coisa, mas é limitado, porque
A gente não tem noção de quantos trilhões de reais tem espalhados aí, né? Então, o que acontece? O Bitcoin, ele veio para tentar suprir isso. E foi meio que, nessa época que ele foi criado, foi meio que como se fosse assim, uma brincadeira do Nakamoto que deu certo. Sim. Só que agora tem países que estão, por exemplo, a China tem a moeda cibernética deles, a Rússia. Então, essa tendência a virar esse tipo de moeda, assim, mundial, né? É mundial, em todos os países. O Brasil também já está entrando nessa. E o que acontece? O Bitcoin, ele tem uma segurança que ele também trabalha com uma tecnologia chamada... Deu branco agora. É o blockchain. O que é isso? Blockchain é o quê? Desde o primeiro Bitcoin que foi produzido, tá? Ele forma blocos interligados que vão montando uma história ali. E ele trabalha com algoritmos, assim, com expressões, com cálculos matemáticos muito complexos. Então, os computadores têm que ser computadores de altíssimo nível, com grande capacidade de processamento, para poder fazer os cálculos, que esses cálculos nos blockchains são feitos em 10 minutos. De 10 em 10 minutos, ele joga como se fosse um desafio para liberar o que a gente vai entrar na história aí dos mineradores de bitcoins, que é tipo um incentivo que ele dá a, por exemplo, você sendo um programador, você pode programar, fazer uma programação lá no sistema em que o seu computador, dependendo do processamento dele, da agilidade dele, ele vai calcular aquele algoritmo imediatamente e vai te render partes de Bitcoin. Ou seja, é uma contrapartida para você, certo? Só que o que acontece? Isso daí é feito em cadeia, por isso que chama-se blockchain, que são blocos, né, em cadeia. E ali tem toda a história, por isso que ele te dá uma segurança, no sentido assim de ser uma moeda forte hoje, e por isso que ele é super valorizado e ele tem essa flutuância, né, flutuante, né? Por quê? Porque a pessoa, por exemplo, você quer ser um validador de um Bitcoin, por exemplo, é assim que chama, né? Você quer ser um validador, então você tem que investir muito dinheiro em uma máquina com super processamento, com bastante memória, para você poder concorrer naquela guerra. É praticamente uma guerra. Ou seja, na verdade, quem tem acesso ao Bitcoin, na verdade, são os grandes empresários, Sim. porque, obviamente, um ser normal não tem condições de investir numa moeda que um Bitcoin vale R$49 mil. Isso veio justo hoje, perdão. Hoje. Pois é, mas R$49 mil hoje, para um indivíduo normal, é muito dinheiro. E não é um Bitcoin que a gente está falando, a gente está falando de milhares aí. Então, só quem tem acesso a essa moeda virtual são as grandes empresas, os grandes empresários, os milionários que estão aí, como é que se diz? Em todos os países, né, de modo geral, principalmente nos países que têm muito mais dinheiro do que o Brasil, com certeza, e que tem condição da utilização. Agora, a pergunta que eu faço a você é a seguinte: essas pessoas, por exemplo, quem aceita o Bitcoin, por exemplo? Você vai fazer uma compra na internet. Vamos supor que você seja um desses milionários aí, ou que ficou milionário de um dia para a noite, né? Pode ter acontecido. A gente tem milionários aqui na cidade que ganharam na Mega Sena sozinho, enfim. A gente não sabe quem são, quer dizer, a gente sabe de um que infelizmente nos deixou, mas teve outros aí. Mas enfim, essas pessoas, como é que elas usam essa moeda? Para comprar ou tem que... Como é que transforma isso na moeda normal? Enfim? Sim. Tem. E tem as agências, as exchanges, né? Mas tudo fora do país? Não. Por exemplo, tem bancos hoje, né? Não vou citar o nome, mas tem bancos hoje já dentro do Brasil que eles já estão começando a se utilizar de transações, né, com os bitcoins, né? Isso está bem no início aqui, está bem inicial, mas
Mas já está acontecendo. Agora, por exemplo, o Bitcoin não é uma moeda que você tem tipo um cartão de crédito que você pode ali passar na padaria e comprar um pão. Não é assim. Uhum. Você não trabalha com o Bitcoin dessa maneira. Você trabalha com Bitcoin da seguinte maneira: você vai fazer um investimento, aí você tem que fazer uma transferência para uma conta, entendeu? Que aí lá eles fazem a conversão do dia, entendeu? Aí sim você pode sacar para sua conta e aí funciona dessa maneira. Mas você pode sacar em moeda Em corrente? moeda corrente, você tem que ter uma agência, né? Vamos dizer, o exchange é uma agência, vamos dizer, tipo assim, como se fizesse o papel da reguladora, mas Certo. sem, sabe, assim, particular, Uhum. né? Que ali o que, que ele faz? Ele transforma aquele valor, né, do dia em dinheiro corrente nosso para cair na sua conta. Aí sim você pode fazer o saque. Do contrário, não. Mas você mexer diretamente no Bitcoin, você até pode. Tem alguns lugares que você até pode fazer determinadas transações. Por exemplo, a gente cai numa situação que aí já chama um outro problema que tem surgido muito no nosso país e no mundo. Os Uhum. ransomware, né, que são vírus que entram nos computadores e sequestram os dados das pessoas. Por exemplo, você é um grande empresário, dono Uhum. de uma rede de lojas aí de beleza, Perfeito. né? Então, o que, que acontece? Você tem lá o seu laboratório, o seu CPD, e lá tem o seu banco de dados, ao qual você faz a sua contabilidade, vê como é que está o andamento de suas lojas, suas redes, e, de repente, entra um vírus desse na sua rede. Acabou com tudo, né? Fechou e eles pedem o resgate do seu banco de dados em bitcoins. E eles não pedem pouco, não. Eles pedem 200, 300 mil. Nossa Senhora. Imagina, fazendo uma conversãozinha aí, vai alguns milhões de reais. Bom, citando tudo isso que você falou aí, e muita gente em casa deve estar falando assim, mas isso não é para mim. Quem sabe um dia pode até ser. Mas eu Pode. pergunto a você, isso tem futuro? Você acha que Luiz, com o avanço da tecnologia, porque hoje realmente tudo tudo que você não imaginava que um dia fosse acontecer, hoje acontece. Até o carro voador já estão planejando sim, aí. A gente não imaginou que um dia ter um celular que não fosse daqueles grandões. A gente não imaginou que a gente poderia ter Wi-Fi. Enfim, muitas coisas que anteriormente a gente via nos Jetsons, nos desenhos animados, verdade. hoje são realidade. E, na verdade, cada vez mais. Então, eu pergunto a você, a tendência do mercado financeiro, a tendência do futuro é o Bitcoin? Ou você acha que isso vai chegar a um ponto de não ir à frente? Isso é apenas uma questão, como você falou, para não inflacionar? Sim, nas coisas assim que eu venho estudando, venho visto as tendências, eu acredito que é uma tendência para futuro, sim. Porque é uma coisa assim que dá segurança para as pessoas, no caso, entendeu? Então, vamos dizer, eu vejo o futuro, sim, porque hoje até já tem moedas, criptomoedas Criptomoedas, é. já alternativas, Uhum. entendeu? E os países já estão investindo na fabricação dela. Eu falei 21 milhões de bitcoins, que é um tipo de moeda. Uhum. Existem outros tipos, Entendi. como você tem o real, tem o dólar Uhum. e por aí vai, né? Eu acho que essa realmente é uma tendência a evoluir, sim, eu acredito. Agora, eles têm que, vamos dizer, a grosso modo, popularizar mais e dar mais facilidade, mas continuar com a segurança restrita do Mas negócio. existe, do momento em que não existe um gestor como o Banco Central, por exemplo, a gente pode ter segurança, se você resolve investir em bitcoins, por exemplo, o cara tem segurança de que ele pode fazer isso? Na verdade, como é uma moeda que sofre flutuação, você hoje pode estar com um Bitcoin valendo 49 mil reais, amanhã ele está valendo 20. Uhum. É a mesma Ou coisa. seja, já perdeu aí muita coisa. É a Ou mesma, seja, não tem segurança, né? segurança econômica. É econômica, eu Mas quero em dizer. relação à tecnologia, sim. É como o dólar. Hoje o dólar está R$ 4, eu acho, né? Sim. R$ 4 aproximadamente. Já teve a R$ 1.
nada impede que amanhã ele vá para R$7, entendeu? Então a gente não sabe. O mercado financeiro ele é muito oscilante, né? Isso aí. A bolsa de valores é que vai dar essa indicação de sobe e desce, né? Sim. É a questão do país, é a questão do petróleo, enfim, tudo isso mexe com a economia do mundo, né? De Exato. modo geral, não só do Brasil, mas de todos os países. Agora, o Bitcoin é uma moeda virtual que hoje é de acesso apenas de quem tem muito dinheiro, mas que, na verdade, não pode se descartar a possibilidade dela se tornar real no futuro próximo, onde realmente a tecnologia invade o país de uma maneira cada vez mais gradativa e que a gente tem que acreditar que a gente possa chegar um dia e ter condições de trabalhar com essa moeda e ter dinheiro no bolso para poder gastar. É isso não aí. é isso aí? Verdade. Muito obrigado, Ricardo, Por pelo seu nada, carinho, Luiz, tuas por essas ordens. informações. É sempre bom a gente informar, porque às vezes as pessoas escutam falar, mas não sabem exatamente o que é. Sim. E eu acho que quando a gente abre o leque de informações, a gente fica sempre mais antenado com tudo que está certeza. acontecendo ao nosso redor. Com certeza. Muito obrigado pela Por sua nada, entrevista, tuas obrigado ordens. por você estar aqui comigo. Obrigado você, mais uma Luiz. vez, obrigado pelo seu carinho. Obrigado. Bom, gente, não sai daí que depois do intervalo dos comerciais a gente vai conhecer a Érica Gouveia, que é uma grande fotógrafa hoje, parceira do Miss Teresópolis e do Miss Estado Gênero Infanto Juvenil, e a gente vai mostrar um pouco do seu trabalho, o seu olhar fotográfico e, claro, vamos conhecer, antes do Jornal Diário, as candidatas do Miss Teresópolis 2020. Até já.